Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje teremos uma edição diferente do Café com Liz e Léo, porque a Liz me mandou mensagem agora há pouco, de madrugada, dizendo que não ia poder participar dessa edição porque o filho dela, o Benício, não passou bem de madrugada e ela achou por bem não realizar, né, a live de hoje. Então, por ter sido bem em cima da hora e a gente ter alinhado, né, o nosso bate-papo aqui de todo sábado da manhã, como na semana passada a gente falou sobre frustração e a gente tinha até combinado de comentar hoje sobre algumas formas de extravasar a frustração. Fala, Júnior. Grande Daniel, mais conhecido como Dedo. Tudo bem? Falei, escreve aí pra gente sobre as formas como você lida com a frustração, Dani. Enquanto isso eu vou tomar meu chimarrão aqui. Então, aí vamos que vamos, né? Então, mas peço a Deus que abençoe a Liz, né? Abençoe o Júnior, o Benício e esse mal-estar que ele passou, que ele possa estar se recuperando para poder ficar melhor, né? Em nome de Jesus, amém. Bom, como estamos falando sobre essa questão de extravasar a frustração, existem diversas técnicas e formas, né? Mas entendendo primeiro o que é, frustração. E frustração nada mais é do que aquilo que a gente é bloqueado, é refreado a algo que a gente criou muita expectativa, né? A gente esperou que algo fosse acontecer, ou que acreditou em alguém e de repente não aconteceu por N fatores e de repente a gente se vê frustrado. Mas existem formas, né, da gente entender e levar isso para frente, né? Então existem formas da gente poder extravasar essa frustração e talvez a que a maior parte a gente pode pensar que vai poder realizar isso é por meio de expressar falando, né? Então a gente sempre fala é, e quando fala, muitas vezes pode até soar um som de queixa, de murmuração, né? Da gente poder não tá lidando muito bem com essa situação. Então a gente reclama, vamos falar dessa forma, mas às vezes não é simplesmente um reclamar ou um murmurar. É você mostrar também a insatisfação, né? Tirar aquele peso, ela ajuda bastante. Aí, ó, é o que o Dani escreveu aí, ó. Quando tenho uma frustração, tento conversar com alguém para contar o que estou sentindo. Exatamente, Dani. Isso aí alivia muito a tensão, né? Ele ajuda a aliviar muito essa tensão oriunda dessa frustração, porque ninguém gosta de ficar cultuando esse sentimento. Só que, infelizmente, existem pessoas que acabam guardando para si a frustração e não expressando isso, acaba fazendo muito mal para essa pessoa. E não tem motivo para a gente reprimir sentimento, emoção. A gente tem que desabafar, né? Se é algo que falaram, né? Que encantaram a gente,
com determinada coisa, né? Algo que prometeu não cumpriu, a gente precisa mostrar essa insatisfação. Isso é importante, nem que seja para fazer um alinhamento de expectativa. Isso é algo bacana também, a gente tem que alinhar as nossas expectativas também, principalmente na era digital, onde é muito fácil você ser seduzido, né, por promessas, né, de produtos, cursos que são milagrosos. Tem muita coisa boa, mas sim, tem muita coisa ruim. E para vender o pessoal fala qualquer coisa. Mas o importante em função disso, você ter esse alinhamento de expectativa. O alinhamento de expectativa você consegue, enquanto você sendo o interlocutor que vai gerar expectativa no teu cliente, no teu aluno, sua esposa, marido, filhos, enfim, você precisa ter esse alinhamento de expectativa com a pessoa que vai ouvir. E muitas vezes a gente ouvindo o que alguém vai dizer também gerar esse alinhamento de expectativa. Ou seja, existem questões que não são única e exclusivamente de quem está prometendo, mas tem uma contrapartida. Então eu vou comprar um curso, fui convencido desse curso, eu fui convencido de determinada ideia, ela não pode ficar apenas única e exclusivamente em quem está à frente disso. Isso é uma contrapartida também sua. Você precisa ter essa ideia de alinhar essa expectativa e falar, poxa, não é única exclusivamente a sua obrigação, o seu dever. Bom dia, tudo bem? Então, toda esse alinhamento de expectativa, ele visa a minimizar isso e colocar como responsabilidade também a gente, enquanto assume esse papel. E aí, quando a gente faz isso, a gente não fica vinculado apenas naquela ideia de vitimismo, né, que muitas vezes pode acontecer. A gente se torna coparticipante de toda essa situação. Então, o alinhamento de expectativa, ele se torna fundamental dentro dessa prática. Então, seja você em qualquer tipo de relacionamento, você precisa fazer esse alinhamento de expectativa. E o principal, pessoal, projeta em uma escala de 1 a 5, 1 a 10, não importa o tipo de escala, mas para a gente ter uma métrica para poder avaliar o quanto a pessoa ela estará comprometida com aquilo, porque é muito fácil depois que deu errado a pessoa se frustrar e reclamar de dizer que o problema não foi dela, foi seu. Só que, poxa, se você cumpre o alinhamento de expectativa, você alinhou bem certinho, o papel bem definido de cada um, aliado com essa escala de comprometimento com relação àquele a fazer, aí fica mais fácil para você até argumentar e ser algo muito mais justo do que simplesmente chegar, poxa, não deu certo, me frustrei, a culpa é tua. Então, isso evita muito estresse futuro, mas para isso você precisa falar, você precisa expor também. E a vida é feita de relacionamentos, diálogos, enfim. A gente dificilmente vai conseguir algo caminhando sozinho. A gente precisa de outras pessoas também. Então, para evitar a frustração, a sociedade ela se organizou por meios de contratos. Então você coloca no papel, né, do contrato onde você vai assinar o que você pode, qual que é os meus deveres e quais são os seus direitos, né, também, e isso bem alinhado. Então, o que foi acordado não sai caro. Então, isso é importante.
Isso funciona em, em qualquer âmbito, pessoal. Como eu estava falando anteriormente. Se você marca um horário e você descumpre o horário, você já quebrou a expectativa de pessoas que se organizaram para participar desse horário, né? É muito comum também dizer assim, ó, abertura de tal negócio às 19 horas. Hoje se fala, ó, o início é às 19, a abertura é às 18 horas. O que que ele está dizendo? Que você tem uma hora para chegar e se acomodar, porque 19 horas vai dar início. E, e infelizmente aqui no Brasil a gente não entende isso. A gente não é muito comprometido com o horário. E o horário, se a gente for definir no sentido do que a gente pode estar provocando de frustração, é eu crio uma expectativa, me organizei para chegar no determinado horário para poder realizar determinada atividade e de repente você se vê frustrado porque fala assim, poxa, eu cheguei, me organizei, cumpri todos os deveres, tive que me ajustar para chegar no horário, para dar início no horário correto e de repente não foi isso que aconteceu. Foi, atrasou 15, 20, 30 minutos. Então, tudo isso atrapalha, é muito ruim a situação. A gente vê casos de teatro, né? O pessoal que começa, a peça se inicia no horário e as pessoas estão chegando, né, na hora que já começou a peça. E aí perde o início, atrapalha quem já está lá acomodado assistindo, porque daí tem que passar entre as fileiras das cadeiras para poder se assentar. Então, esse tipo de situação ele gera a frustração para quem está apresentando, para quem se organizou para chegar antes e está assistindo. No cinema é a mesma coisa. A diferença no cinema é que às vezes às vezes não tem o trailer, você tem um tempo ainda de início do filme, mas se a gente for olhar viagens, porra, viagem de navio, de avião, de ônibus, você tem um horário certinho, né, para poder saber, ó, vai sair tal horário. Então não adianta você chegar em cima do horário, não vai dar certo. E o inverso também. O inverso, a gente também é frustrado por toda essa situação que, que acontece quando atrasa. Para quem já teve que ficar esperando dentro de um aeroporto. Bom dia, Thiago. Para quem fica esperando no aeroporto um avião que atrasou, pô, é extremamente frustrante. Aí a companhia aérea ela tem um prazo que ela que é permitido por lei para poder atrasar, mas mesmo assim a companhia aérea ela acaba sendo punida, é um termo pesado falar, né? Mas ela para não ser punida, melhor dizendo, ela tem que ajustar toda a situação ali para trazer um conforto, né? Seja ter uma área de descanso para esses passageiros que estão esperando, oferecer comida, água, enfim, qualquer situação que venha minimizar esse estresse ocasionado por essa frustração, por essa quebra de expectativa. E isso aumenta, porque daí tem toda uma questão fisiológica também que acontece dentro do nosso organismo. Então, vai gerar irritação, você vai ficar muito mais impaciente, enfim. E aí é o que o Dani, ele no início ele colocou sobre a atividade física. E a atividade física é um excelente recurso para poder quebrar esse ciclo, né, emocional da frustração. Então, quando a gente quebra
esse ciclo da frustração, a gente acaba mudando a química dentro do nosso organismo por meio do exercício físico. Você força o teu organismo a produzir os hormônios que vão te dar uma satisfação. Eu não estou dizendo que você simplesmente vai substituir um pelo outro, mas ele vai te ajudar a criar um ambiente interno que você vai poder lidar melhor com essas frustrações. Então, sim, o exercício ele acaba te deixando muito mais resiliente dentro desse processo, né, de criação de expectativa, quebra dessa expectativa, frustração, e você entender e compreender isso para não ser vítima, você se torna mais forte dentro desse processo. Então fala da atividade física, mas eu já faço um gancho para onde? Para o esporte, porque o esporte, principalmente o esporte onde você acaba competindo, seja de forma profissionalmente ou de forma amadora, ou um jogo onde tem regras pré-estabelecidas e não adianta o descumprimento dessas regras. Você pode, você pode ser punido por elas. Você tem o espectador, né, que vai com a expectativa que a sua equipe ganhe, vença, que faça um baita de um espetáculo. Se você vai com essa esperança, se você gerou essa expectativa, pode ter certeza que você está terceirizando algo que é seu. De você controlar as suas emoções, de você controlar e direcionar essa frustração oriunda dessa quebra da expectativa, porque nem sempre aquilo que você criou, poxa, meu time hoje vai vencer, vai jogar bonito, vai golear. Isso é uma surpresa, não vai acontecer sempre porque você quer. E aí, quando não acontece, você volta frustrado. Então, você vai participar de um evento, né, assistir um jogo de futebol, onde você criou uma expectativa, projetou uma felicidade na tua vida, que o time vai te dar alegria hoje, de repente você não é atingido por isso, há essa quebra de expectativa e você não consegue dar sequência, né? Então acaba se tornando bem frustrante. Mas quem que criou toda essa expectativa? Pode ter sido estimulado pelo clube, né, pela equipe, claro, para pedir o apoio do torcedor. O torcedor ele cumpriu e aí ele se frustrou. Estou pedindo para o esporte ser frio, calculista, não isso, mas entenda que no futebol ali você vai ter três resultados: ou você vai perder, ou você vai ganhar, ou você vai empatar. Você tem que ter isso consciente para aquela frustração dentro daquela experiência que gerou, ela fique apenas no estágio, ela não se exceda para quem disso. Então a gente tem que ter domínio sobre essas nossas emoções e não deixar as emoções nos dominarem. Tá fazendo sentido isso para vocês? Comentem aí o que vocês estão achando. É isso mesmo que funciona? Enquanto isso, eu vou enchendo a minha cuia aqui para tomar o meu chimarrão. Chimarrão também é uma excelente companhia de manhã. Muitas vezes eu opto ou pelo chimarrão ou pelo café. Então, às vezes eu faço uma semana tomando café, outra tomando chimarrão, às vezes intercalo, enfim. Mas o chimarrão é excelente, principalmente quando você está uma roda de amigos conversando. Mas show! Quer comentar alguma coisa, Gabi? Fale aí, pode comentar. Fique à vontade se você já se sentiu frustrada, quando quebrou a expectativa, se você usou alguma desses artifícios, né, com relação até a combater essa frustração. E tem
uma outra. Existem diversas formas, né? Eu falei de duas, mas a gente pode utilizar muito. Durante a pandemia foi muito difundido a ideia da meditação, né? Principalmente naquela meditação mindfulness, ou seja, você se conectar, expandir a tua consciência, né, para o todo, ter um olhar muito maior do que aquilo que está acontecendo. E por que que isso é importante? Porque às vezes a gente é muito estimulado, sempre poxa, tenha foco, tenha foco, tenha foco, e você é educado e condicionado eu não posso, eu tenho que ignorar o que está acontecendo do lado e manter a minha concentração. Ou seja, concentração é de concentrar. Se você está concentrado, você está direcionando a tua energia para aquela determinada atividade. Isso é bom, eu não estou dizendo que isso é ruim. Mas às vezes, quando algo dá errado, você não pode ficar mais concentrado ainda em cima do problema. O importante é você mudar o teu campo de visão, para você até poder ter um entendimento melhor. Senão você está tão concentrado, que muitas vezes você vai acabar não achando o problema e gerando mais problemas. Porque você está direcionando aquilo com um sentimento que naquele momento ele não vai ser bom. Então eu tenho que entender que naquele momento eu preciso ampliar meu campo de visão. Eu tenho que me distanciar do problema e enxergar o quadro completo, né? Procurar enxergar o todo e não algo focado, concentrado. Por isso que muitas vezes as pessoas estão com problema, elas saem para dar uma caminhada, para espairecer a cabeça, de repente falam, nossa, essa é a solução, ou vai tomar um banho, enquanto tá tomando banho, né, aquela debaixo do chuveiro, falam, nossa, mas é essa é a solução. Então, já é uma dica para vocês. Você tá dentro dessa determinada situação, hoje é fácil, né, você tá com o telefone, você pode anotar, registrar, gravar, você tem recursos para facilitar isso. No chuveiro é a mesma coisa, você tem a Alexa que pode, se você tem, né? Você pode fazer isso, mas pô, acredito que boa parte hoje dos smartphones que tem o Android, eles trabalham dessa forma, né? Você pode chamar o áudio, né, por comando de voz e pedir para fazer esses registros. Então veja como isso acaba sendo muito importante dentro da dinâmica para a gente confrontar e registrar as ideias. Porque desde pequeno meu pai sempre falou, o pior lugar para você guardar algo tá na cabeça, porque depois a gente tem muita informação e acaba esquecendo. E na vida, já entendam isso, pessoal. A gente tem 99% de transpiração para 1% de inspiração. E essa inspiração, ela é o que vai determinar os nossos 99% de transpiração. Porque basta eu ter uma única ideia e trabalhar essa ideia. Ou seja, quando falta trabalhar, é assim, dispêndio de energia, esforço, determinação, comprometimento em função dessa ideia. Agora, se eu tenho uma ideia e na primeira dificuldade eu já desisto, porque veio algo de confronto e fico frustrado, aí o problema é de quem? A ideia que não foi boa ou é você que não soube lidar com a ideia? Pense nisso. Então, a Gabi, ela colocou exatamente, já tive experiência. Então, praticamente comum essas questões, né, Gabi, com relação aos seres humanos. É meio que já instintivamente a gente age dessa forma, mas a gente tem que ter esse nível de confiança e consciência, né, melhor dizendo, para poder direcionar o rumo. E aí sim não ficar fazendo disso um obstáculo, mas sim algo que a gente vai simplesmente desviar ou enfrentar, né? Porque tem situações que realmente não dependem da gente e a gente precisa, dentro da circunstância,
vai exigir muito mais de nós do que uma dependência de terceiros, né? Existem circunstâncias onde você vai acabar dependendo de terceiros, quando você, por motivo de alguma doença, alguma patologia, algum acidente, você se vê acamado, vê impossibilitado de se movimentar ou de executar qualquer coisa porque você tá acometido por essa doença, patologia, enfim. Aí você fica muito mais dependente de terceiros e isso te gera essa frustração. E quanto antes você talvez compreender o que está acontecendo, você, infelizmente, né, ou felizmente, você acaba aceitando, né? Então, isso é uma das formas também de luto, né? O luto, ele tem muita questão com isso, né? Você enfrentar o luto nas mais diversas facetas que o luto, ele te permite vivenciar, né? Aquele período de reflexão, de negação, de aceitação. Isso não importa se simplesmente alguém veio a falecer, mas o luto, muitas vezes, de você perder o emprego, de você sofrer um acidente, de você ser assaltado, né? Ser roubado. Você vive esse luto, né? Por essa perda. E aí é o quanto antes você vencer esse luto, e aí cada pessoa, ela tem o tempo necessário para isso, que vai estar de encontro aos recursos que ela vai ter para poder vencer. E quando falo de recursos, é o que ela tem dentro dela, né, de ajuda interna, e muitas vezes eu preciso de uma ajuda externa, de um psicólogo, de um terapeuta, de um médico, para poder me ajudar a gerir essas emoções, passando ferramentas, né, técnicas que vão auxiliar a sair desse luto, né, e voltar a viver. Mas a gente estava falando antes disso sobre a meditação, né? E a meditação, expandindo essa percepção consciente, né? Dessa técnica mindfulness, acaba sendo muito importante. Então, se ela está sendo muito importante, a gente tem que entender toda a dinâmica de como ela funciona e o que acontece não apenas na nossa mente, mas também dentro do nosso organismo. É normal em situações onde a gente está acuado, a gente fica concentrado, o estresse, né, por meio da energia, ele também tende a ficar de maneira muito mais central, né? Não é à toa que a gente vai engordando e aumentando a nossa região ventral com excesso de gordura, porque a gordura ela é uma fonte primária de energia. A gente precisa disso para sobreviver. Então, toda vez que a gente se vê acuado, instintivamente, inconscientemente, o nosso sistema nervoso central ele vai armazenar energia, porque na cabeça dele eu falo, eu preciso, posso estar faltando água, alimento, mas não pode faltar energia. Então, eu vou estocar essa energia em formato de gordura, porque numa situação onde eu precise de energia, eu tenho essa fonte de reserva. O problema é que hoje a nossa preocupação não é simplesmente eu lutar ou fugir, né? Lutar de um predador, lutar contra um predador para poder ter um alimento, ou lutar contra um animal, ou caçar, ou fugir de um predador. Eu não tenho só isso. Eu tenho muito mais incertezas do que certezas. Por quê? Porque a partir do momento que você nasce, a vida já começa a se tornar incerta em determinados momentos, porque você nasce já com o auxílio de um médico te tirando do ventre da mãe, seja por parto cesariano ou parto normal, né? Porque ou humanizado, porque mesmo o parto natural, o pessoal fala que é humanizado, tudo depende do risco e do benefício, né? Às vezes um parto
natural pode gerar tanto dano para a mãe quanto para o filho que está prestes a nascer. E eu tenho que entender que a cesárea ela vai ser muito mais humanizada, né? Então, a gente tem que tomar cuidado também com a ressignificação de alguns termos para justificar um ou outro, né? Então, para evitar problemas, né? Então, quando a gente, dentro de todo esse arcabouço, né, que a gente está criando, do nosso organismo, ele está combatendo um fluxo de energia, né? O nosso coração ele começa a pulsar muito mais rápido para mandar mais oxigênio pela corrente sanguínea, mandar mais nutrientes pela corrente sanguínea. Ele está mandando para todo o nosso corpo que é ali, então está solicitando. Então, seja na parte mais periférica, né? Pés, mãos, braços, pernas, ou mais central, né? Do nosso sistema nervoso central, nosso cérebro. Ele precisa manter esse equilíbrio da quantidade de oxigênio. E aí, dentro do nosso organismo existe uma troca gasosa, então a gente capta o oxigênio, gera esse oxigênio para quebrar e promover a energia no nosso corpo, e o substrato disso é eliminar o gás carbônico. Só que o excesso de gás carbônico ele vai fazendo mal, do ponto de vista principalmente cerebral. Então, quando as nossas taxas de oxigênio elas começam a diminuir, o nosso organismo começa a compensar. Então, você começa a ficar com a frequência cardíaca mais acelerada para compensar isso, porque não pode faltar oxigênio no nosso cérebro, gera dano. Mas também não pode faltar água, mas também não pode faltar energia, principalmente açúcar, né? Que é o que o nosso cérebro ele vai precisar para poder gerar energia. Só que o ato de pensar ele promove também toxinas no nosso cérebro, e essas toxinas elas só são removidas na presença do oxigênio. Então a meditação ela vem para também conflitar e confrontar com essa situação que está acontecendo internamente. É uma forma consciente de eu me colocar numa situação de meditação, seja interna, eu gerando os comandos, né, por meio das técnicas de respiração, de relaxamento, não importa a técnica de meditação que você vai utilizar, seja por meio da utilização de recursos externos, como aplicativos, como músicas, como sons, não importa, seja por meio de um terapeuta, né, que vai ser o interlocutor e direcionar para você atingir esse nível de relaxamento, né, que você precisa nesse momento. Não importa, porque o efeito que isso vai gerar dentro do teu organismo, ele vai ser extremamente importante. Ou seja, existem pessoas que precisam do exercício físico para poder extravasar isso. Tem pessoas que com a meditação já impulsiona. E tudo depende do perfil da pessoa. Existem pessoas que, como eu gosto de ficar no meu canto meditando sobre os problemas, ou eu vou caminhar e meditar sobre determinadas situações. Tem pessoas que precisam extravasar a frustração, né, esse conflito durante o dia, extravasando por meio de luta, mas combatente. E todas essas formas, não tem o que é melhor ou o que é pior, tem o que é melhor para você. Você tem que determinar, às vezes você tem um saco de pancada e fica um minuto batendo ali, extravasando a raiva, ou no travesseiro, pega o travesseiro e bate nele, isso aí você já tem uma descarga adrenal, você já tem essa dissipação dessa energia concentrada e já traz esse relaxamento. Isso é importante. Agora imagine se você fica concentrando e cultivando esse excesso de energia frustrante dentro de você e você vai vivendo, aí de repente uma pessoa que não tem absolutamente nada a ver com o problema, você vai lá e vomita tudo de uma vez. Então é isso que a gente tem que pensar enquanto recursos que a gente pode estar utilizando. Há quem utiliza técnicas também,
como atividades manuais, né? Atividades mais artísticas, como mexer com argila, com pintura. Isso também tem sido muito utilizado, né? Você expressar essa frustração por meio da arte, né? Por meio das cores, aquilo que você vai expressar e tá tudo certo também. Não tem nada de errado. É uma forma terapêutica também que você vai poder utilizar. Então, pensem nisso como recursos que você vai poder utilizar a seu favor nesse aspecto. Você já usou alguma dessas técnicas? Comente aí, pessoal. O que vocês já utilizaram dessa parte mais artística, né? Estimulando daí a sua criatividade por meio da expressão, né? Seja da pintura, mexendo na argila, né? O simples fato de você mexer na argila, você já descarrega, principalmente a parte elétrica do teu corpo. Se você sair descalço para caminhar na terra, na grama, você também ajuda a fazer isso. Então são questões bem simples que, tendo consciência desses estados, você consegue ajustar muito, né? Já usei tinta e tenho vontade de mexer com argila fria. Então, aí a argila fria tem um sentido, porque existe uma, uma área da física, né, que é a entropia. A entropia, vou tentar resumir ela de uma forma bem simples. A gente vive em um caos, né? Então a gente sempre tenta trazer ordem a esse caos. Então, como tudo é troca de energia dentro do universo que a gente vive, quando você mexe com argila e ela está gelada, você muda as sensações, né, as percepções do teu sistema nervoso central, porque a pele é o nosso maior órgão, então está cheio de receptores e te dá essa sensação de prazer, né, de você mexendo em algo abstrato e em função disso você melhora. E aí tem uma outra conotação, né? Se você for para a cultura mais judaico-cristã, onde a formação do homem, Deus pegou do barro, moldou o homem e gerou a vida, porque o sopro da vida veio pelas narinas. Então você conecta tudo isso à criação. Então tem sentido isso que você fala dos mais diversos aspectos. E trazendo para essa questão, normalmente a meditação, né, e o exercício físico ele tem alguns critérios no sentido de conseguir avaliar a intensidade daquilo que você está fazendo por meio da respiração nasal. Então, toda vez que você está meditando, você inspira pelo nariz e expira pela boca, né? Então, a importância dessa inspiração pelo nariz, né? E o exercício, quando ele é tranquilo de suportar, você até consegue inspirar pelo nariz e expirar pela boca. Até porque se você inspira pela boca, você perde todo o processo de filtro, né, das impurezas que estão na atmosfera e você não consegue resfriar o ar antes de passar pela traqueia para os pulmões. Então ele vai direto na garganta e aí é o que pode acontecer, gerar desconforto na garganta, gerar dor de garganta, vai gerar uma inflamação porque você está irritando, aquele ar gelado ele tá irritando. Então isso é importante também a gente ter essa consciência disso e se conecta com, né, o princípio dentro da religião, né, judaico-cristã, onde é a origem do homem, Deus moldou Adão no barro e o soprou pelas narinas. E aí é diferente da mulher, né, que veio da questão da costela de Adão. E dentro do contexto, não é nem para andar à frente nem atrás, mas do lado do marido. Então, apenas uma curiosidade para vocês entenderem isso, né? E mostrar que tem muita coisa que
que a gente pode utilizar como recurso para extravasar a frustração, né? E estimular a nossa criatividade. Se eu vou estar trabalhando com a nossa sistema motor fino, né? A gente vai estar que ele precisa de mais sensibilidade tátil, a gente está estimulando a circulação sanguínea mais periférica também. Então, isso é uma outra explicação de você não estar tão concentrado, né, de forma ventral, visceral, do, do que está estimulando de forma periférica. Então, isso, veja como isso está, ela é importante. Vocês já viram aquelas bolinhas de estresse, né, que você fica apertando? Ontem, eu tenho, vou estar por aqui. Ah, não vai estar aqui. Olha aí, ó, não pode me frustrar. Aqueles aparelhinhos de você ficar apertando, aplicando força. Isso também é importante para poder gerar essa estimulação. Enfim, não sei onde é que tá. Eu tenho, mas eu acho que os meus filhos devem ter pego. Ah, achei. Aqui, ó, já falando mal. Isso aqui, ó. Isso aqui é extremamente. Você está indicado. Quantas vezes eu pego e fico. Tá, beleza. Eu estou pensando em determinada coisa e estou fazendo isso aqui, porque daí eu também eu não quero ficar 100% concentrado naquilo apenas do problema, mas eu estou mandando um sinal para o cérebro que eu tenho que ampliar isso. Então, a hora eu vou multiplicando, vou modificando o espaço e vou apertando. Enfim, são estratégias que vocês podem utilizar. E dentro de tudo isso que a gente está passando agora, né, de todas essas técnicas, vamos lá, desde o início, de você verbalizar toda essa situação que você está vivendo, né, de você não de você murmurar acerca disso, não de você apenas ficar reclamando e resmungando, mas como uma forma de desabafo para que até outras pessoas possam te ajudar, já é algo que vem aliviar esse quadro de tensão. Atividade física, né, a meditação, falar a questão de artes, né, por meio para desenvolver essa criatividade, mas você tem outras situações que vocês podem utilizar. E eu vou perguntar para vocês que outros recursos vocês podem estar utilizando. Comentem aí, pessoal, o que vocês acham? Vocês podem estar utilizando também, enquanto eu vou enchendo aqui minha cuia com água quente para tomar meu chimarrão. O que vocês acham? Existe uma técnica que é oriunda, muitas vezes, do próprio recurso terapêutico, que é você reavaliar as expectativas. Então, quando você reavalia as expectativas, no início eu falei de você alinhar as expectativas. Aí, ó, a leitura funciona bem. Tudo que você tira o foco auxilia. Então, muito bem, Gabi. A Gabi hoje participando, né? Bastante. Valeu, Gabi. Então, toda vez que você muda o foco, ele auxilia, te dá uma outra perspectiva, né? O que é perspectiva? Vamos pensar na perspectiva de um filme ou uma fotografia. Então, você coloca em perspectiva o quê? Você tem diversos planos. Então, você coloca em um primeiro plano, por exemplo, uma pessoa, né? O grupo de pessoas que estão em primeiro plano. Segundo plano, o que tem de paisagem atrás. E E aí você tem as técnicas que você vai centralizando para enquadrar, né, bem direitinho isso. E normalmente a gente é induzido sempre a fazer a leitura do que está no primeiro plano. E a gente acaba, por perspectiva, né, a gente inconscientemente, o nosso cérebro está captando aquelas informações. Mas quando você amplia o campo de visão e você consegue aumentar o teu campo de visão e mudar a perspectiva, enxergar o todo, não apenas o que está em um primeiro plano, isso auxilia. Da mesma forma, se eu for
assistir um filme, o filme vai funcionar da mesma forma. Eu tenho um enquadramento que vai ficar mais ou menos na região central, só que eu tenho outros planos e eu tenho uma trilha sonora de fundo, seja a trilha sonora da música ou o próprio som ambiente. E aí vem os planos da música. O que, que vai dar mais vai ter mais intensidade? É apenas o barulho, né, da pessoa correndo, né, da respiração. O que, que vai atrair muito? Eu não sei se vocês já perceberam, mas no esporte isso começou muito nos Estados Unidos. E o Brasil ele começou a vir bem depois. Se não me falha a memória, a partir da Copa de 94. Os microfones, você coloca microfone de ambiente, aqueles que ficam no alto para você captar todo o ambiente da cena, fica perto da onde? Da área. Então hoje você consegue, na mesa de som, você consegue ajustar para captar mais o ambiente, o som ambiente. Quando falo som ambiente, escuta o diálogo dos jogadores, mas eu posso dar um foco maior, por exemplo, para os toques na bola, ou seja, eu consigo ouvir o barulho do jogador de futebol chutando a bola, dominando a bola. Comecem a perceber isso. Isso está em perspectiva. Se eu mudar minha perspectiva e começar a prestar atenção só nesse barulho, vocês vão ver e falar assim: nossa, como tem esse barulho é diferente. Ou se você, dentro de uma corrida de rua, que estão todos os atletas respirando e transpirando, você pode escutar o barulho da pisada, né, do atleta correndo. E aí, quando você compara um atleta profissional de atletismo correndo, você vê que o barulho ele é suavizado, você quase não escuta barulho. Parece que está flutuando. Mas por quê? Porque ele treinou para executar aquilo. E aí você vai ouvir um indivíduo que, por mais que ele treina, mas não tem a mesma técnica, habilidade para executar aquele movimento, ele acaba fazendo muito mais, gerando muito mais impacto. Então essa sintonia de vários sons da mesma ação, mas dentro desse coletivo, ela fica bem interessante. Vocês já tinham percebido isso? Isso é bem importante. Então, toda vez que a gente reavalia as nossas expectativas, mudando a perspectiva, a gente consegue sempre ajustar a nossa realidade do nosso entorno. E ajustando isso, a gente consegue desenvolver ferramentas, técnicas, enfim, para poder lidar com toda essa frustração. E aí, pessoal, como é que tá essa live? Estão gostando? A Liz, né, para quem não tá desde o início, a Liz teve que atender o filho dela que passou mal à noite e aí por esse motivo ela não pode estar presente aqui conosco. De qualquer forma, ela até deixou eu à vontade para poder realizar ou não. Eu falei, vamos realizar, não tem problema nenhum, a gente vai falando e tá aí começando desde cedo, né, falando sobre como gerir e expressar, né, as formas da nossa frustração, como a gente pode, por meio de alguns recursos, técnicas, lidar com toda essa frustração. Beleza? Se alguém quer comentar alguma coisa, fique à vontade. Senão, a gente já vai para a nossa reta final dessa live, deixando vocês bem à vontade, preparados para o fim de semana, com mais recursos que vocês podem utilizar para lidar com a quebra da expectativa, né, essa frustração. E não deixar a emoção oriunda da frustração
determinar a sua vida, o rumo da sua vida. Tá indo fazer trilha, isso aí, ó, já é uma forma, né? Você muda a tua perspectiva mudando o ambiente, você muda o cenário, muda a paisagem, muda o ambiente. Por isso, normalmente, meu pai ele sempre falava assim, sempre fui muito intenso na questão de trabalho, estudo, e ele falava assim, filho, você precisa descansar. Só que para ele, no entendimento dele, o descanso era não fazer nada, né? Tipo, não quero fazer nada, estou descansando. Só que o descanso muitas vezes ele precisa ser um descanso ativo. É eu realizar uma atividade oposta daquilo que eu faço ao longo da semana. O que que significa isso? Se a minha atividade ao longo da semana ela é muito intelectual, ou seja, eu preciso ler, eu preciso estar concentrado, eu preciso estar escrevendo, preciso estar escrevendo, seja digitando na tela do computador, eu preciso estar toda hora me expressando. Ela tem muito dessa capacidade, eu preciso extravasar de uma outra atividade para compensar. Então, e mudar o cenário, né, fechado em um ambiente de escritório, né, seja ele qual for, né, de ar-condicionado e barulho de máquina, isso e aquilo, eu vou para uma mata praticar uma trilha, só esse fato já muda e soma isso. Um, você ter que ter atenção para realizar outra atividade, porque é existem outros obstáculos, mas eu tô ali não para cumprir uma meta simplesmente com prazo. Eu tô ali para chegar no meu destino final, mas relaxando no sentido deixando a mente não tão tensa. Então isso acaba ajudando muito. Então, mudança desse tipo de cenário, mudando essas experiências, né, essas perspectivas, elas auxiliam bastante. Então, dentro do meu entendimento, eu discordo do meu pai, já conversei com ele várias vezes sobre isso. Eu não, eu não, simplesmente não faço nada. Às vezes eu fico 15 minutos sem fazer nada, mas eu tenho que fazer outra coisa. E eu gosto de cozinhar, então eu vou para a cozinha, eu vou lavar a louça, que eu sei que ali eu vou mudar um pouco esse cenário. Beleza pura, pessoal? Vou encerrando essa live por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que no próximo sábado, 6 e 7 da manhã, possa estar novamente com a Liz, né, no Café com Liz e Léo, falando sobre um outro assunto que envolva a nossa vida, né, que envolva, seja comum aos seres humanos, a nós seres humanos. Beleza? Um ótimo fim de semana para todos. Aproveitem bastante e que Deus abençoe vocês. Até, pessoal. Tchau, tchau.